Bom, gente, vamos fechando os nossos olhos, vamos prestando atenção na nossa respiração, vamos inspirando, retendo o ar por um instante, vamos expirando, inspirando, expirando. Vamos levando nossa atenção sobre o ar entrando nos nossos pulmões. Ele vai saindo vagarosamente pela nossa boca. Vamos percebendo o batimento do nosso coração. E vamos iniciando a nossa reunião de hoje com a leitura. 3 remédios. Seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando a vida. Escolha o amor no lugar do mal. E isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar o seu comportamento. Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades, que, uma vez utilizados, promoverão uma faixa interior capaz de restaurar a saúde. Eles são perdão, fé e amor. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os teus pecados. Se Jesus viesse nos curar hoje, porventura ele encontraria nosso peito livre de mágoas e culpas? Com a fé você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Certa mulher que padecia de uma hemorragia uterina havia 12 anos foi instantaneamente curada pelo simples fato de tocar as vestes de Jesus. É claro que, conforme o próprio Jesus explicou, foi a fé daquela mulher que a curou. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor volatiliza toda a energia negativa acumulada em nosso campo psicofísico, decorrente do nosso proceder distante daquele roteiro de vida que Jesus estabeleceu no Sermão da Montanha. Por essa razão, os espíritos de luz proclamam que fora a caridade, isto é, fora do amor, não há salvação. Podíamos completar: fora do amor não há cura. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. O que mais um doente precisa?
De receita na mão, vamos agora iniciar a nossa cura. Vamos à obra. Bom, gente, fazendo uma reflexão sobre essas palavras e buscando dentro de nós a nossa própria cura para os nossos próprios problemas, fazendo uma autorreflexão sobre tudo aquilo que nos afeta, nos angustia, nos traz mágoas, ressentimentos. Vamos trazendo conosco a mensagem do Mestre Jesus, que dizia a todos nós, após efetuar as suas curas, ele dizia: ide, peques mais. Refletindo sobre todos esses ensinamentos que o Mestre nos deixou e que faz com que ele esteja presente nas nossas vidas, em todos os nossos momentos. Vamos iniciando essa nossa reunião de hoje, cumprimentando e agradecendo a cúpula espiritual da Casa de Caridade Espiritual da Atenção, agradecendo a todas as equipes de segurança e limpeza que já amorosamente prepararam o nosso ambiente para esta nossa reunião, cumprimentando o mentor desse grupo de estudos, os instrutores da espiritualidade, cumprimentando os alunos da espiritualidade que conosco aqui estão. E com todos esses amigos de ambos os planos, vamos iniciando a nossa elevação, nos ligando às fraternidades dos humildes do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo o nosso Divino Mestre Salvador, fortalecemos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que estejamos sempre ao lado das forças do bem que estão regenerando este mundo, e que assim seja. Envolvidos nas energias desta e de todas as demais fraternidades, vamos seguindo na nossa caminhada, vamos passando pelas esferas de Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, e envolvidos com Maria, com o seu amor, com o seu carinho, chegamos a seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e a Ele só temos que agradecer por todos os ensinamentos deixados, pelo seu sacrifício, pelo seu esforço, a regeneração deste planeta. E com ele chegamos ao Pai, e ao Pai agradecemos por esta encarnação e por todas as demais, por todas as oportunidades que ele nos deu para que continuássemos a nossa evolução espiritual. E com muito carinho, ao Pai dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores.
Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós temos alguns assuntos para tratar, mas eu gostaria primeiro da gente falar sobre a aula, sobre a apresentação de hoje. Depois, no finalzinho da aula, nós temos dois assuntos a tratar. Um é sobre a próxima quarta-feira, que tem um jogo no Brasil, e o outro assunto é um assunto referente à Casa Retenção, que eu peço depois para a Sandra me lembrar no final. Sandra, por gentileza, tá? E agora a gente vai iniciar a nossa apresentação de hoje. Todos estão vendo a apresentação? Deixa eu levar isso aqui para cima. Bem, vocês estão vendo modificar as telas? Sim, Então, tá ótimo. Deixa eu voltar aqui, tá ótimo. Agora eu vou colocar para mim o modo apresentador. Muito bem. Vocês estão vendo a tela cheia aí? Só mais uma vez, só para que a gente possa iniciar. sim, Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer uma junção da criação divina. Nós vamos falar sobre o magnetismo em toda a criação. Dar uma bela pincelada para que vocês entendam que o magnetismo ele não está só nos seres humanos. Ele está em toda a criação. Quando a gente estudou lá atrás, na escola de aprendizes, quando a gente estudou a evolução, estudou a criação, naquele momento se dava muita ênfase especificamente para os humanos. Mas, na verdade, a criação como um todo, nós temos que entendê-la como um conjunto de seres em todos os seus reinos que eles interagem em conjunto nessa organização planetária, da forma como esse planeta foi organizado, como ele foi projetado, como a criação divina o fez. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a parábola do cego de Betsaida. Quando Jesus chegou a Betsaida, trouxeram para ele um cego. E à época, a forma de dizer, eles rogaram que ele o tocasse, ou seja, que o curasse. Jesus pegou o cego, tomou ele pela mão,
levou para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos, impôs as mãos e em seguida ele perguntou: Vês alguma coisa? E o cego, naquela primeira visão dele, ele descreveu os homens como se fossem árvores. Então Jesus percebeu que precisava de um pouco mais de energia naquilo tudo e ele se agachou. Ele misturou a sua saliva com a argila do solo, com a terra. Pegou aquilo com as mãos, esfregou nos olhos daquele cego. E aí novamente ele perguntou: E aí, você está vendo? Aí o cego confirmou que estava enxergando. Pois bem, quando vemos essa parábola, nós vamos chegar a algumas determinadas conclusões ou perguntas. A primeira parte são as perguntas, né? Será que Jesus, tudo isso que se conta dele, será que foi um milagre? Mas que conhecimentos Jesus utilizou? Pois bem, fazendo uma reflexão sobre essa parábola, a gente começa a entender que essa parábola demonstra a utilização do magnetismo do passe magnético, o poder do fluido vital. Na verdade, não era um milagre sobrenatural. Para a época, para aquelas pessoas que ali estavam, com o conhecimento que existia na época, tudo aquilo que eles não conseguiam explicar chamava-se de milagre. Pois bem, Jesus ele se valeu das leis naturais, do seu conhecimento de magnetismo. Quando ele utilizou da argila do solo, porque ele viu que só a sua saliva não tinha conseguido mais o passe magnético que ele, a imposição de mãos, não conseguia resolver, ele se valeu de outros elementos da natureza e transformou aquela argila, aquele barro, mais a sua saliva, num medicamento. Ou seja, ele usou o seu sentimento, a sua vontade, o seu pensamento para modificar aquela matéria e transformá-la no medicamento necessário às necessidades físicas, também espirituais, daquele irmão que não enxergaram. Se nós detalharmos um pouco mais isso, como já estudantes de magnetismo hoje, nós vamos perceber que Jesus habilmente se utilizou das energias do seu chakra laríngeo através da saliva e as energias dos minerais do solo, daquele barro, daquela argila que ele se agachou. Gentilmente ele manipulou com a sua saliva e passou nos olhos do cego. Outra coisa interessante que a gente tem que notar, que a primeira atitude de Jesus foi afastar o cego da aldeia. Ao retirar o cego da aldeia para buscar a sua cura, promover a sua cura, ele buscou um isolamento, ou seja, um isolamento magnético. Ele tirou aquele cego daquelas influências de baixa vibração da aldeia, que a aldeia emanava, que aqueles que ali emanavam. E ele levou para um ambiente mais longe, de natureza, onde ele pôde promover as suas curas sem interferência. A gente consegue lembrar, consegue visualizar nisso que Jesus, com todo o seu conhecimento, ele sabia
das energias dos olhares, do que as pessoas pensavam, pois poderiam interferir na cura daquele cego. Pois bem, quando a gente pensa nisso, né, fazendo uma reflexão sobre essa parábola e sobre tudo aquilo que Jesus procurou fazer nessa cura, a gente vai buscar uma definição lá que está lá no Micaelos, naquele livro que a gente pede para vocês lerem, um capítulo por semana, para cada aula nossa, para que vocês possam conhecer ou entender melhor o magnetismo dentro da visão do Micaelos. Ele coloca assim, que o magnetismo vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre o outro homem, bem como sobre todos os corpos animados e inanimados. Micaelos considerava que a influência era só do homem para os outros seres inanimados e inanimados. Só nesse caminho, não o caminho de volta. É um primeiro ponto. Aí a gente se pergunta, mas será que as energias são emitidas só pelo homem? Somente nós, humanos, temos essa capacidade? Já Kardec, na Revista Espírita de 1869, ele coloca assim: o magnetismo não passa do processo que nos servimos para a concentração e liberação de fluidos. E essa associação magnífica de todas as forças criadas. Ele foi fundo. Ele considerou toda a criação. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Aqui ele não define se é humano, se é não humano, se é um cristal, se é a influência de uma planta. Ele coloca todos os seres da criação no mesmo patamar de igualdade. É interessante a gente lembrar, vamos começar a nossa conversa aqui pelo reino animal, onde eu coloco aqui humanos e não humanos. Dentro desse reino animal, eu vou dar um exemplo para vocês, muito interessante. Este cavalo tem uma habilidade incrível, mas acontecia algo estranho no final dos espetáculos. Peio se aproximava de algumas pessoas e gostava de passar um tempo ali com elas. Mas Peio tem um problema no seu temperamento. Ele não gosta que encoste nele, ele não gosta que o abrace ou que o beije. Mas com algumas pessoas ele tinha uma estranha relação. Até o dia que ele se aproximou de uma criança e arrancou a peruca dela. A partir disso, Hassen percebeu que ele criava uma conexão diferente com algumas pessoas. E essas pessoas estavam passando pelo momento de finitude ou enfrentando uma doença grave. A partir disso, Hassen levou Peio para dentro do hospital. Ele já foi pesquisado por mais de 150 médicos, mais de 40 veterinários. Quando o Peio se aproxima de um quarto, ele sente quem necessita de atendimento. E ele mesmo escolhe. Ele se aproxima. Ele faz massagem. Ele olha, ele cuida. E ele tem a preocupação de cumprimentar cada uma das pessoas que estão dentro do quarto. Até nos pequenos detalhes. Por exemplo, quando ele se despede.
ele nunca dá as costas para uma pessoa. Peio não faz milagres, Peio não cura, mas ele tem uma real ligação com as pessoas com quem se relaciona. Como você tem olhado, tem cumprimentado, tem se relacionado com as pessoas que se aproximam de você? Esse vídeo não tem a intenção de somente te emocionar, mas de fazer um alerta. Esteja presente para as conexões que você vai fazer nesse dia. Este cavalo. Quando a gente vê esse vídeo, logicamente esse vídeo foi feito. O Peio, inclusive, ele ainda vive, hoje ele tem 17 anos. O Peio vive na França. E o Hassan é o instrutor dele. Que, na verdade, o Peio ele foi selecionado na época, porque o Hassan ele era treinador e ele trabalhava num circo, ele dava espetáculos com cavalos, ele treinava os animais para os espetáculos. E foi num desses espetáculos que ele prestou atenção nas atitudes do Peio. E o Peio, se nós analisarmos o sentir do Peio, ele tem um tato magnético maravilhoso. Ele sente quando as pessoas estão desequilibradas, desarmonizadas. E essa aproximação que ele faz, nós que estamos estudando, somos estudantes de magnetismo, sabemos o que é. É o sentir o próximo. É um tato magnético bastante apurado, só que é de um ser que não é humano. Por isso que, às vezes, a gente tem que fazer uma reflexão sobre nós e sobre o resto da criação divina, sobre em que nível, em que grau, em que momento nós estamos nessa criação e onde nós estamos posicionados. O Emmanuel, no Consolador, na questão 26, ele coloca assim: o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo das equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando que a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí a expressão da vida superior. Nós estamos falando de um não humano, nós estamos falando da sua capacidade de sentir e de perceber o próximo, empatia. Uma outra coisa interessante que nós vamos colocar aqui agora para vocês é mostrar o quanto que as nossas energias como humanos, como animais humanos, elas podem influenciar o próximo. Isso aqui também está no Micaelos. É um relato de um experimento que o La Fontaine fez com um leão. O La Fontaine era um magnetizador da época dele. Se a gente for falar, quando nós falamos dele lá atrás, se não me engano, eu acho que eu até falei que ele gostava de espetáculos, de exibição,
mas ele era um questionador das próprias energias, das suas próprias capacidades e sobre o próprio magnetismo, sobre até onde a gente conseguiria, com as nossas energias, alcançar a influência e a cura dos assistidos. Então ele foi até um parque, um zoológico, isso foi em Tours, na França, em 1840. E ele ficou ao lado da jaula do leão e ele ficou concentrando o seu olhar sobre esse leão. Até que o leão não conseguiu suportar mais a visão, a força do olhar do La Fontaine e fechou os olhos. Aí o La Fontaine aproveitou e dirigiu mais energia sobre esse leão, sobre a cabeça do leão. Ele fez isso durante 20 minutos, até ele perceber que o leão passou a dormir profundamente. Aí ele se aventurou a tocar o leão. Uma das patas do leão que estava mais próximo da grade da jaula, ele se aproximou de uma próxima. Aí ele tocou um pedaço de madeira, alguma coisa, e o leão não se moveu. Ele tentou espetar a pata do leão e o leão nada de se mover. Não mostrou nenhuma oposição àquele toque. Aí ele se convenceu que tinha produzido o efeito desejado de influência sobre aquele animal. Aí ele introduziu a mão dele na garganta do leão, na boca do leão. As pessoas que estavam em volta ali, naquele zoológico, vamos dizer assim, que estavam passando, ficaram abismadas, né? Elas não conseguiam acreditar naquilo que elas estavam vendo. Depois dele fazer isso, ele introduzia a mão na boca do leão, o leão não se moveu. Aí o que ele fez? Ele se afastou. E ele fez passes magnéticos dispersivos até o leão abrir os olhos e recuperar a sua atitude. O que o La Fontaine demonstrou com isso? Ele mostrou a força do olhar, a força que o olhar, que o nosso olhar tem, que pode fascinar, encantar, até subjugar e confundir. Esse estado de, vamos dizer assim, de fascinação, ele é bastante utilizado pelos hipnotizadores em trabalhos terapêuticos. Eles utilizam dessa força mental para hipnotizar o paciente, promover o tratamento necessário a ele dentro daquilo que aquele paciente necessita, que ele foi procurar com os trabalhos de hipnotismo. Quando a gente observa, isso aqui é puro magnetismo, é a nossa força do nosso pensamento. Quando a gente fala nas nossas apresentações, tanto eu como o Beto, que a gente fala que quando a gente aplica o passe, é pensamento, sentimento e vontade. Com todas as técnicas que a gente já explicou para vocês, e o conhecimento do corpo físico de um humano, a gente tem condição de levar as nossas melhores energias de acordo com a necessidade daquele assistido, aonde ele mais precisa. Voltando ao peio, lá ao cavalo, com o tato magnético, nós podemos até confirmar
ou questionar aquilo que o assistido colocou na ficha quando ele disse que ele estava com ele disse que ele estava com uma dor de cabeça, que ele tem um problema, que essa dor de cabeça não passa. Só que na hora que nós vamos fazer o tato magnético, ele pode estar com problema no fígado, estômago, que está levando a um efeito no cérebro, causando uma dor de cabeça, um mal-estar. Então é dessa forma que a gente vai avaliando a nossa força mental, a nossa concentração. Por isso que a gente já fez aula de meditação, por isso que a gente sempre fala que na hora que nós estamos fazendo um tato magnético, uma avaliação do nosso assistido, a gente tem que estar por inteiro sentindo aquele assistido. Aí vocês vão falar, mas isso não é fácil. Não, não é. Mas é uma prática. É uma coisa que a gente vai exercitando nas nossas aulas práticas, vamos trabalhando isso e fora das nossas aulas, conosco mesmo, observando a nós mesmos, sentindo a nós mesmos as nossas dores e vamos buscar aonde que é a origem de tudo isso. Vamos falar um pouquinho do reino vegetal agora. Nós falamos do reino animal, da sua influência, das influências da interação que existe entre humanos, não humanos, a interação que existe, que Jesus mostrou lá no, com a cura do cego de Betsaida, quando ele utilizou a saliva, utilizou a argila, promoveu a formação de um medicamento com todas aquelas energias dos minerais, as suas próprias energias da sua saliva, e ele construiu um medicamento com o seu pensamento, sentimento e vontade para curar aquele cego. Aí nós vamos para o reino vegetal, onde as plantas elas utilizam da luz solar para promover a fotossíntese. O que é isso? Elas vão retirando a água e os minerais do solo para o seu crescimento. E eles vão produzindo, eles vão capturando, as folhas vão capturando, vão retirando o CO2 da atmosfera, fixando o carbono desse CO2 na parte lenhosa da planta, que é o carbono, e devolvendo o oxigênio para o meio ambiente. As plantas, nesse processo, através da energia do sol, da energia luminosa, essa energia química que eles utilizam através da absorção da água, do solo, a retirada do CO2 do meio ambiente, eles vão produzindo glicose, sacarose e devolvendo oxigênio para a atmosfera. As plantas vão nos dar alimento, vão nos dar os medicamentos que nós necessitamos, os fitoterápicos estão aí, a aromaterapia, com os seus óleos essenciais extraídos das plantas, nos trazem equilíbrio, nos fortalecem física e emocionalmente, potencializam, quando bem aplicados numa câmara de paz, seus trabalhos de cura. As plantas podem nos vestir através da sua madeira, da sua celulose, que ela pode ser modificada e transformada em fios, que vão produzir roupas. Enfim, os vegetais nos dão muitos presentes. O seu potencial, em todos os sentidos, nos auxilia na evolução do planeta.
Lembrando da natureza, vamos lembrar um pouquinho lá do nosso lar. Quando o André Luiz, depois de muito insistir, que ele queria voltar e ver como estava a família dele, na casa dele, que ele tinha deixado esposa, filhos. Só que ele não foi sozinho, foi a Narcisa com ele. Quem deve ler o nosso lar deve lembrar dessa passagem. E a Narcisa, quando chegou na casa, e o André Luiz, eles encontraram a esposa dele em segundas núpcias, o atual marido dela enfermo na cama, já desenganado pelos médicos. E o André Luiz, em meio a toda aquela situação, em toda aquela situação até emocional, naquele momento, vendo a esposa dele novamente casada, a Narcisa o colocou no devido lugar e eles começaram a aplicar passes magnéticos para tentar auxiliar aquele enfermo, para ver se conseguia auxiliá-lo de alguma forma. Promoveram dentro desses passes, reequilibraram, retiraram algumas formas escuras da doença que estava afligindo aquele, aquela pessoa. E a Narcisa convidou o André Luiz a fazer uma visita à natureza em volta da casa, no bosque que ali existia. E ele diz assim: acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo. Nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, ele seguiu silencioso. Quando eles chegaram no local, se alinhavam enormes árvores. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender, assim narrou André Luiz. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe o pedido. O André Luiz ficou imensamente surpreendido ao indagar a existência de mangueiras e eucaliptos ali, atendendo ao pedido da Narcisa. Ela foi devidamente informada por aqueles amigos que a ele eram totalmente estranhos, explicando-lhe como deveriam ser seguidas orientações através daqueles elementos da natureza para atender aquele irmão que estava enfermo, com tudo aquilo que o reino vegetal poderia fornecer. O André Luiz colocou assim, e à vista da minha surpresa, ele disse: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desaventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. A Narcisa, em poucos momentos, ela manipulou as substâncias das emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite, eles aplicaram o remédio ao enfermo através da respiração comum e das absorções pelos poros. Muito bem, aquele enfermo
experimentou daquela noite para amanhã melhoras sensíveis. Naquele momento, os médicos eles visitavam em casa, faziam esses atendimentos, e o médico, quando chegou pela manhã, ele se surpreendeu. Ele se surpreendeu com uma extraordinária reação. Ele caracterizou aquilo como um verdadeiro milagre. Muito bem. Dentro da literatura espírita, dentro da literatura do Chico, através de André Luiz, a gente vê muitos exemplos ou muitas informações temos sobre a utilização, sobre os passes magnéticos, utilização do magnetismo, como ocorrem os mecanismos de absorção de energia dos espíritos desencarnados sobre aqueles encarnados que estão recebendo tratamento, a utilização de ectoplasma. O Chico trouxe para nós muitas coisas interessantes dentro dos seus livros. E essa aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção naquela época. Pois bem, aqui a gente já falou um pouco do reino dos vegetais, utilizando-se a própria espiritualidade, utilizando-se dos recursos do reino vegetal para estabelecer uma cura. A gente vai voltar um pouquinho lá para o Mesmer, agora. O Mesmer, como ele tinha muitos assistidos, ele desenvolveu a tina de Mesmer, onde ele colocava as pessoas, sentavam-se em volta da tina e seguravam-se nessas hastes metálicas, e dentro dessa tina ele tinha magnetos. Ou seja, as pessoas recebiam energias magnéticas, energias de ímãs. Ele já se servia na época dos minerais, através dos ímãs. Mas o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, numa próxima aula, quando eu falar de cristais, a gente vai perceber que os cristais, de acordo com a sua composição química, de acordo com a sua formação na natureza, eles têm vibrações específicas diferentes. E cada um deles tem capacidades de atender determinadas necessidades para reequilíbrio dos corpos, tanto de humanos como de não humanos. Eles têm funções terapêuticas que reequilibram o nosso corpo físico de acordo com as vibrações de cada região, de cada chakra, ou funções terapêuticas específicas em função das suas propriedades físico-químicas. Mesmo já se valeu disso de uma forma experimental, e a gente vai observando que quando nós começamos a estudar os cristais, eles têm a sua formação física, química, atômica, que lhes dá vibração em frequências específicas. A medicina já utiliza isso em aplicações na medicina, como o laser, enfim. E várias outras terapias que se utilizam da passagem da luz através de determinados cristais para promover a cura, para promover determinadas operações nos pacientes. Uma outra coisa que é interessante a gente falar hoje é sobre, além de todas essas ferramentas, sobre as nossas questões emocionais, sobre os níveis de consciência. Nós temos aqui um médico, ele foi diretor de um hospital nos Estados Unidos. O nome dele é David Hawkins. Ele era um médico psiquiatra, pesquisador.
E ele estudou com muita ênfase as questões emocionais e associou essas questões emocionais às vibrações em Hertz. Ele conseguiu comprovar que, em função das vibrações que nós emitimos, em função do nosso estado, dos níveis de consciência, nós podemos estar mais equilibrados, nós podemos vencer determinadas situações, e ele estabeleceu o que se chama de escala das emoções, que são a escala de Hawkins. Eu tenho algumas transparências que eu não vou colocar aqui, mas elas estão no material que vai ser levado para que vocês possam detalhadamente entender um pouco mais cada um dos níveis e o que ocorre em cada um desses níveis. As características clássicas desses estados de consciência ou de realidades, ele envolve, para nesse processo de melhoria do doente, tá? Ele envolve as questões de amor e de compaixão nesse trabalho, levando ao doente um olhar interior que faz com que ele busque aliviar seus sofrimentos através da modificação dos seus sentimentos e pensamentos. Olha, o que a gente vem falando na vida toda dentro da casa espírita para os nossos assistidos. Ou o que a gente busca em palestras, o que a gente busca no acolhimento fraterno, que é buscar que o assistido mude as suas atitudes, o olhar para dentro. E o David Hawkins colocou isso numa tabela e desenvolveu esse trabalho dessa forma. E ele foi muito premiado, muito reconhecido nos Estados Unidos em função. Ele tem livros, quem quiser estudar um pouquinho a respeito desses níveis de consciência e das formas como ele atuava nesses trabalhos, é bastante interessante. Voltando às escalas das emoções, só para ressaltar um pouquinho mais, como eu disse para vocês, ele dividiu a frequência das emoções e o quanto isso impactava na realidade de cada um deles. Ele computou sentimentos desde os menores aí de vergonha, vocês estão vendo aqui na transparência, de 20 Hz, até os estados que ele chamou de iluminação, acima de 700 Hz. Ele definiu, ele colocou, ele estabeleceu, em função de todos os experimentos que ele fez para desenvolver a sua teoria, que sentimentos abaixo de 200 Hz, as pessoas, o ato de viver para essas pessoas não era prazeroso, era muito difícil. Eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo. Ele coloca dentro das observações dele que ele faz uma comparação com as leis de mecânica quântica e ele afirma que semelhante, isso a gente já sabe, mas semelhante atrai semelhante, através dos campos eletromagnéticos. Ou seja, se temos pensamentos positivos, nós vamos atrair coisas boas. Nós vamos elevar o nosso nível de consciência e nós vamos conseguir enfrentar as nossas dificuldades de uma forma lúcida. E ele considera que a partir de 200 Hz acima,
Ele chama de nível de coragem, ou seja, é o ponto em que o doente ele consegue olhar para dentro de si e enfrentar os seus problemas, com as dificuldades, mas ele muda a partir de 200 Hz, ele entra num tônus vibratório de enfrentamento das dificuldades e de buscando uma nova realidade para si próprio. Quando a gente começa a estudar um pouquinho Hawkins, e todo esse estudo que ele desenvolveu, e levando isso e comparando, levando para isso para os níveis de frequência em Hertz, que está ligado a cores, que está ligado a notas musicais, a música. Quantas influências podem ter em instrumentos, em ferramentas que a gente tem à mão para melhorar as emoções ou reequilibrar as emoções de alguém? Aí a gente volta lá para o Leon Denis, no Invisível, quando ele fala um pouquinho mais sobre o magnetismo, ele fala assim que o magnetismo fluido circulante, que cada criatura assimila à sua maneira e em grau diferente. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade, que vai obedecendo à mesma lei, a confundir-se na majestosa unidade do universo. Pois bem, ele praticamente, com outras palavras, o David Hawkins provou que o Leon Denis escreveu muito tempo antes. A relação da influência do meio, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que leve traz, que faz com que a gente consiga vencer dificuldades e muitas vezes não consiga sair do lugar. E aí a gente vai buscar trazendo tudo isso, como eu já citei aqui, como nós vamos utilizar essas energias com o auxílio dos assistidos na nossa casa espírita. A gente está estudando passes, o passe magnético, nós estamos estudando essas ferramentas. Eu falei um pouquinho aqui, sugeri um pouquinho agora há pouco, né? Falei um pouquinho sobre aromas, falamos um pouquinho sobre cristais, enfim. Até falei um pouquinho, acho que sobre música e coisa. Então, todo o nosso trabalho, como tudo isso é magnetismo, tudo isso é energia e tudo isso vibra, nós temos que começar a entender, começar a estudar um pouco mais isso, para entender como nós podemos utilizar todas essas ferramentas a nosso favor. Mesmo que de forma singela, nós magnetizadores temos que entender que isso é possível, mesmo que a gente, no primeiro momento, não estude isso com profundidade para utilizar. Mas que a gente saiba que essa ferramenta está ali disponível e no momento que a gente puder estudar essa ferramenta, nós vamos poder aplicá-la de uma forma eficiente para auxiliar aqueles que nos procuram. Então, a aula de hoje, o objetivo é esse, é mostrar isso aqui para vocês um pouquinho. Eu vou mostrar aqui agora para vocês a comparação entre sons e cores. A vibração de determinadas notas musicais numa determinada escala, as vibrações que essas notas musicais emitem e a relação dessas notas musicais nessa vibração com as cores do espectro que nós conseguimos ver. Esse espectro pequeno espectro de luz que a gente consegue
ver e identificá-las. Só para que a gente tenha uma ideia, aqui eu tenho. É isso. Aqui eu tenho embaixo como se fosse o teclado de um piano, que é um teclado de um piano, com 88 teclas, que é um piano normal. O que está aqui circundado e grifado em amarelo é justamente aquilo que nós conseguimos ver no espectro das cores. Nós conseguimos ouvir todo esse espectro. Nós conseguimos ouvir todas as 88 teclas do piano, os sons que elas emitem. Mas nós conseguimos ver as luzes das frequências só nesse pequeno trecho grifado em amarelo. Considerando isso, considerando as possibilidades que temos com essas ferramentas, eu vou mostrar para vocês aqui, assim de uma forma bastante singela, os nossos principais centros de força, as frequências de equilíbrio deles, as cores que fazem com que esses centros de força vão se mantendo equilibrados e as notas musicais dentro daquela faixa que eu mostrei amarela, que também emitem vibrações dentro dessas frequências que auxiliam na harmonização dos centros de força. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou juntando coisas, eu estou juntando cores, sons, já falamos um pouquinho de cristais, para mostrar para vocês que a utilização, nós temos muitas ferramentas, além do passe magnético, que podem ser utilizadas, inclusive associadas ao próprio passe magnético. Muitas vezes eu estou tratando um assistido e a minha intuição vem que, em vez de eu dar um determinado passe, eu projete uma cor naquela região em que o assistido mais necessita. Então, eu mentalmente eu vou projetar a cor ali. Então, são muitos os recursos, muitas as ferramentas. O que a gente está fazendo aqui é mostrando, dando uma abertura para vocês, para muitas outras coisas que virão no futuro, dentro dos estudos de vocês, do trabalho de vocês, à medida que o trabalho de vocês, como magnetizadores, vai se aprofundando, vocês vão buscando novos conhecimentos, vão estudando novas coisas para auxiliar melhor aqueles que nos procuram. Na verdade, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês aqui, elas buscam exclusivamente a harmonização e o equilíbrio do nosso assistido. O processo de cura a gente sabe que é lento, mas a partir do nosso trabalho e do trabalho do próprio assistido, a mudança de pensamento dele, como está colocado ali, demonstrado pelo David Hawkins. Lá atrás, o Leon Denis colocou dessa mesma forma. Enfim, toda essa mudança de atitude que é promovida através da mudança de pensamento e sentimento do assistido, com o nosso trabalho de doação de energias, com as diversas ferramentas que a gente pode utilizar e tivermos ao nosso dispor, nós vamos conseguir fazer com que o assistido busque o seu equilíbrio. E esse equilíbrio pode levá-lo à cura mais rápido, demorando um pouco mais, não sei, mas isso vai fazer com que esse nosso assistido reaja. Ele entre naquele ponto que o David Hopkins colocou, ponto de coragem, 200 Hz, que ele vai enfrentar os seus problemas. Ele vai em frente. Ele não vai desanimar. Ele não vai deixar ser dominado pelo pessimismo, por energias de baixa frequência, sendo dominado por pensamentos repetitivos, sendo dominado pela sua própria dor.
Do nosso lado, na casa espírita, nós temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar para potencializar esse trabalho. Eu já venho falando delas aqui desde o começo da nossa conversa, mas aqui estão elas. O acolhimento assistido, aquele acolhimento fraterno, a recepção assistida de uma forma amorosa, uma preleção bem feita, que vai levar ao coração do assistido, vai tocá-lo, para que ele venha iniciar a sua reflexão, chegar naquele ponto do coragem dos 200 Hz que o David Hawkins coloca para ele começar a reagir, mudar de atitude. A nossa preparação na Câmara de Passes, muito bem feita, muito equilibrada. Trabalhar num ambiente potencializado, muitas energias. Isso é responsabilidade nossa. Isso nós estamos aprendendo a fazer e vamos buscar fazer da melhor maneira possível, até o final desse grupo de estudos. Utilização da respiração diafragmática. É extremamente importante a respiração, a gente exercita isso, essa respiração profunda, que ela vai levando oxigênio para o corpo todo, fazendo como se fosse uma renovação, até a nossa clareia os nossos pensamentos. E isso também faz com que o assistido clareie os pensamentos dele. Podemos utilizar música, os aromas do ambiente bem estudados, alguns aromas, para potencializar o ambiente de cura com as propriedades de determinados óleos essenciais. Podemos utilizar cristais, as cores e a nossa água magnetizada, que ao final do atendimento assistido, nós vamos pegar tudo aquilo que a gente colocou e tratou no assistido, nós vamos pegar e condensar aquilo dentro dessa água, buscando uma modificação molecular e transformando essa água numa poção que vai auxiliar esse assistido no seu reequilíbrio, na sua mudança de atitude espiritual, emocional e também buscando o equilíbrio no seu corpo físico. Ou seja, são muitas as ferramentas que a gente tem, que a gente pode estudar e utilizar. Hoje nós estamos apresentando de uma forma geral e nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouquinho. Em cada aula a gente vai falar um pouquinho. Nós vamos falar sobre aromas, nós vamos falar sobre cristais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cores. Aqueles que vierem aqui vão falar sobre esses temas, vão detalhar um pouco mais isso, para que vocês possam ter um mínimo de informação para poder se aprofundar nesses temas e buscar um pouco mais de conhecimento e ter umas ferramentazinhas a mais na sua mala de ferramentas para atender os nossos assistidos. Agora, antes de encerrar a apresentação de hoje, eu queria que nós fizéssemos, vou fazer um exercício, fazer uma experiência agora. Eu queria que todos fechassem os olhos, ficassem focados no aqui e no agora, focassem na sua respiração. Depois vocês me digam, depois do que vocês vão ouvir, quero todo mundo de olhos fechados. Apesar que a curiosidade vai ser grande, mas eu gostaria de todos de olhos fechados, para que pudessem sentir, simplesmente sentir, aquilo que vocês vão ouvir agora.
yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Tukalo chakula chetu, tunachotaka utusamehe makosa yetu, kama nasi tunaweza waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini usiokoe na yule mwovu milele. Leo chakula chetu tunachotaka utusamehe makosa yetu, kama nasi tunaweza waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini usiokoe na yule mwovu milele. Tudo bem? Voltaram? Per- Nada a perguntar? Estou preocupado. Então tá, gente. O que vocês sentiram? Ah, o Orlando, vamos lá. Vamos lá, Orlando, diga. O sentir, né? O que eu senti. Foi uma coisa muito. Um formigamento na parte da cabeça do lado direito. Depois foi tomando toda a parte cerebral. E depois passou para o frontal, na boca e no laríngeo. Foi fantástico, né? O som, a música foi adentrando e foi fazendo esse movimento. Foi muito bacana, viu? E depois, terminou a música e cessou. Assim, muito bacana. Bom, Janete. Você falou para a gente prestar atenção na nossa respiração. Então, até então, eu estava
com a respiração normal, você vai inflando, mas quando a música começou, era como se eu fosse um balão. Eu senti o meu corpo assim encher, embora eu estava respirando normalmente, mas parecia que aquele ar vinha e me supria o corpo inteiro. Meu peito ficou mais inflado, foi até engraçado, tá? Eu me senti um balão assim com energia mesmo. O objetivo de colocar essa música no final, quem ficou de olho aberto leu o que que era a tradução. Quem não ficou de olhos fechados, como eu falei, pois Zélia, diga, Zé. Eu só Boa ia falar noite. um pouco da minha experiência, Diga, foi Zé. muito Pois não. interessante. Eu não consegui prestar tanto atenção na respiração, porque eu sou muito musical, então eu entro muito rápido nas notas musicais. Aí eu senti algo muito tribal, parece que fui levado por uma viagem curta, mas muito linda, com uma paisagem maravilhosa, com muitas árvores, rios, de água muito limpa. E, e eu senti no topo da cabeça, que é assim, um formigamento assim, bastante intenso. E escutei a sua voz falando comigo, para focar mais nos meus estudos. Foi maravilhoso, gratidão. Carla, pode dizer. Então, eu tive uma sensação de estar como se fosse naqueles safaris da África, aquela luz do Uhum. sol, aquela imagem belíssima que o safari nos transmite. E eu senti uma leveza. Eu tive um dia um pouco conturbado, mas por questões minhas mesmo, porque eu preciso me policiar mais, né? Dominar mais os meus sentimentos e emoções. Mas essa música trouxe uma paz, uma leveza. Eu consegui ficar com os olhos fechados, lutando muito entre estar o presente e a mente devaneando, mas eu tive muito essa sensação de estar num safari, assim, na África, ter sido transportada para lá. Tudo bom. Estamos treinando desdobramento também, tá ótimo. E vigília, estou gostando. Vera, Bom, a música, as batidas entraram, né? Dentro. sim. Senti o coração, senti a pulsação. E o interessante é que sobre a cabeça eu senti um amarelo muito forte, realmente como se fosse um sol, mas muito forte mesmo. Depois que a música passou, esse amarelo foi embora, mas assim, um amarelo lindo, muito forte. Muito bom. Só para vocês, eu estava falando, depois vocês levantaram as mãos. Essa música, ela é o Pai Nosso cantado num idioma da África. É o nosso Pai Nosso, com uma orquestra, coro. Vocês imaginem a influência da música? Isso é só um exemplo, como a gente falou, dos sons sobre o nosso corpo. Muitos de vocês sentiram vibrações, cores, enfim, viajaram. Então, vocês imaginem a influência da música, a potencialidade que tem a utilização da música nos tratamentos dos nossos assistidos. É um campo a se estudar, a se explorar. Isso aqui é um exemplo que a gente colocou. Logicamente, a gente está no começo, nós estamos falando de passes magnéticos, nós estamos falando de um básico, de um campo. Mas para mostrar para vocês que esse campo ele é muito grande. Muito se pode fazer estudando para atender aqueles que necessitam, aqueles que nos procuram, aqueles que vêm muitas vezes de uma forma muito difícil, desesperada, sem conseguir entender o que está acontecendo com eles mesmos. E a gente ter a possibilidade de dar um pouco mais, de levá-los para um caminho. Vou colocar o vídeo do Babaieto no grupo. Pode deixar que eu coloco depois, aí vocês assistem de olho aberto. Vai ser um pouco diferente.
Eu coloco no grupo junto com a apresentação em PDF, pode deixar, tá bom? Oi, Sônia, diga-me. Eu tive a mesma sensações, que foi bocejar, estou até agora, e lagrimejar, mesmo do outro exercício. Muito bom. Bom, gente, a apresentação de hoje, na verdade, nós estamos antecipamos essa aula, porque a aula de hoje era do Edgar. Ele ia falar sobre mostrar para vocês outras formas de aplicação dos passes magnéticos, falar um pouquinho basicamente do que é o reiki, o que é o jorei, o que é o toque quântico, mas ele vai fazer isso só dia 8, ele teve que viajar. Então eu tive que antecipar, trocar essa aula, colocar essa minha aula na frente, para que a gente pudesse, que na verdade essa aula é o início quando a gente fala um pouquinho sobre potencializadores. E é o que nós vamos fazer nas próximas semanas, falar um pouquinho sobre tudo isso. Tem dois assuntos para tratar. Primeiro assunto, nós temos dia 24, tem Jogo do Brasil, é a próxima quarta-feira. E eu tinha feito uma proposta, eu coloquei até no grupo uma proposta para que a gente levasse essa aula para o sábado, das 13 às 15, das 14 às 16, porque é a aula que eu vou falar sobre cristais, né? Para que a gente não tenha prejuízo. E no dia 24 vai ser um dia bastante tumultuado, vai ter Jogo do Brasil, o horário também é conflitante com a nossa aula, vai ter tumulto e a gente não vai estar muito em condições de acompanhar essa apresentação. Então, eu queria saber de vocês, se vocês concordam que a gente altere isso para o sábado seguinte, nesse horário. Estão todos bem com isso? Se tiver aí, a aula vai ser gravada, tá? Vai ser eu pretendo fazer, talvez às 13, é muito próximo da hora do almoço, a gente fazer das 14 às 16. Tá tudo bem para vocês? Então, tá bom. Tá ótimo, viu, Ivan? Eu ia até falar a respeito de você deixar o horário um pouquinho para frente, porque é corrido mesmo para almoço, né? Exatamente, E tá exatamente. ótimo, excelente. Então, tá bom. Então, faremos das 14 às 16, tá bom? No dia 20, acho que é 24 é quarta, 25, 26, 20, acho que é 28, 7 ou 28, que é o sábado seguinte. Depois eu coloco no grupo certinho. O outro tema é que nós temos a festa junina do Redenção, tá? A Casa de Caridade Espiritual Redenção. E o pessoal, sábado, nós temos a nossa aula prática lá no Redenção. E o pessoal vai ter uma festa junina. Que dia que é? Sandra, por favor, me fugiu aqui, me deu branco agora. É dia 4/7. Tá, dia 4 de julho. Então, o pessoal está arrecadando prendas para essa festa. Então, eu queria quem fosse sábado lá conosco na aula, levasse essas prendas. Sandra, que tipo de prenda que você normalmente. O que que Ai, vocês o que levam? quiserem. O que quiserem, a gente está Tá necessitando de bom. todas. É para a gente fazer bingo, né? A gente Ah, bingo vai fazer bingo. Legal, gostei. e para Joia. barraquinha também de pescaria. Então, assim, a gente precisa de brinquedinhos de criança e coisas de adulto também, de cozinha, coisas assim, né? Que dá para a gente bingar e que dá também para colocar na pescaria, naquela boquinha do palhaço que a gente tem de acertar as argolas, essas brincadeiras, né? Que a gente vê de festa junina. E queria convidar todo mundo também, né? A gente não está só pedindo, não, a gente está convidando também, que todo mundo já conhecem Lógico. o caminho e estarem lá conosco. É bem gostoso. Com toda certeza, Sandra. Tá dado o Obrigada, viu? recado, a gente vai reforçar. Pessoal, vamos colaborar para que a festa junina do Redenção seja bastante legal para todos nós, né? Que vamos lá também acompanhar. Vocês Então, podem compartilhar no grupo também, né? A Sandra isso, pode compartilhar no grupo isso, aí. por favor, Sandra, coloca no grupo.
por gentileza. Tá, Nos obrigado. grupos, né? Manda Nos dois sim. Então, grupos. Pode deixar é, que eu mando. tá joia. Tem alguém que levantou a mão? A Patrícia levantou a mão. Oi, Patrícia, Ô, diga-me. seu Ivan, quem não pode ir presencial, não Ah, pode pôr um Pix de alguma coisa para a gente dar um dinheiro para ajudar a comprar as prendas? ótimo, mas aí é a Sandra que coloca no Pode grupo sim, isso. eu coloco. Pode deixar Ah, que eu tá coloco o bom. Pix da casa, tá? Obrigada. Eu Ótimo, que agradeço. maravilha, muito bom. Mais alguma questão? Não, então tá bom, gente. Gente, eu queria, aproveitando, a gente tem uns minutinhos, a gente já cumpriu. Oi, oi, Orlando, diga, meu querido. Oi, Ivan, se desculpa aí, mas, dia 27 eu já tenho compromisso, teria algum problema da minha falta? A aula vai ser gravada. Ah, Você então tá. pode, não tem problema nenhum. Ah, você tem compromisso na outra casa lá, né? É, Entendi, não, não tem problema não. obrigado, A obrigado. aula vai ser gravada e a gente Tá trabalha ótimo. com cristais, é uma coisa que a gente estuda há bastante tempo, eu, o Beto, e a gente, depois, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer também, tá bom? Então, vamos fazer um exercício, gente. Vamos aproveitar. A gente faz algum tempo que as aulas às vezes chegam muito em cima da hora, no encerramento da aula. Hoje dá tempo de a gente voltar a fazer um pouquinho de tato em nós mesmos. Vamos fazer um pouquinho? Uns 10 minutinhos? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos percebendo a nossa respiração natural. Inspirando, expirando. Vamos percebendo esse ar penetrando nos nossos pulmões e o ar saindo pela nossa boca. Vamos levando a atenção ao nosso coração, sentindo o seu bater. Vamos afastando as nossas mãos para a lateral do corpo, dos dois lados, braço direito, braço esquerdo, e vamos vagarosamente buscando aproximar do corpo, lateral do corpo, vamos sentindo, buscando sentir as camadas dos nossos corpos perispirituais. Vamos aproximando as mãos, nosso corpo. Agora vamos colocando as palmas das nossas mãos, uma de frente para a outra, mão esquerda e mão direita, na mesma direção do nosso ombro e dos nossos ombros, e vamos aproximando as mãos. Vagarosamente, prestando atenção no que nós estamos sentindo. Vamos fazendo aquela bolinha de energia que a gente já fez em várias oportunidades. Vamos montando uma bola de energia nas nossas mãos.
Vamos sentindo essa bola de energia, a resistência que ela promove quando tentamos aproximar as mãos. Vamos levando essa bola de energia para aquele local que sabemos que estamos necessitando. Vamos colocando aquilo tudo que a gente já aprendeu sobre o magnetismo, colocando o nosso sentido nessas energias, para que elas atuem da forma mais adequada para retirar dores, para retirar uma inflamação, fortalecer um órgão que está debilitado, aquilo que mais necessitamos. Vamos agora afastando a nossa mão direita e, se caso não houver acesso para o local que vocês direcionaram a energia, mentalmente, leve a sua mão para o local para sentir as energias que ali foram depositadas. Se essa bola de energia ela continua ali, se ela reduziu o seu tamanho, se ela simplesmente desapareceu. Vamos fazer passes transversais cruzados na região onde a gente colocou essas energias, para retirar e dissipar qualquer excesso de energia que tenha sido ali colocado. Manter essa região, distribuir essas energias. Vamos agora amorosamente levando as nossas mãos nessa região e vamos sentir o local onde foram aplicadas as energias. Se caso ainda existe alguma quantidade de energia acumulada, novamente faça os transversais cruzados. Vamos agora abrir os nossos olhos. Estão todos bem? Gente, esse exercício é para se fazer sempre, nas nossas dores, no nosso desequilíbrio físico. E por que não dizer também para as nossas dores emocionais, buscando olhar para dentro, buscando entender, refletir sobre elas e trazer conforto e reequilíbrio para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades. Tá bom, gente? Vamos, se não tiver nenhuma dúvida, nós podemos encerrar a nosso encontro de hoje, pedindo para que alguém faça as vibrações e magnetize a água das nossas garrafas.
para que a gente possa fazer essa magnetização. Antes disso, Sandra, não esquece de colocar, por favor. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, gente. Quem gostaria de fazer as vibrações? Aí eu vou escolher, já que ninguém quer, eu vou escolher hoje. Rosana Lasmar, você faz as vibrações para nós hoje, por favor? Abre o microfone, por gentileza. Imbuídos em um só pensamento de paz, amor, harmonia, prosperidade, muita saúde, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, levando muita paz, muita harmonia entre os homens. Vamos vibrar por todas as pessoas que vivem afastadas de suas famílias, nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar pelos moradores de ruas, pelos viciados, pelos alcoólatras, pelos os dependentes químicos. Vamos vibrar para os sofredores, para aqueles que carregam dentro de si tanto ódio, tanta mágoa, tanta tristeza. E também vamos vibrar por nós mesmos, pedindo muita paz, muita harmonia e muito autoconhecimento para que possamos cada dia mais desbravar este mundo visível e invisível para os nossos olhos. E neste momento, Senhor, agradecemos a presença de todos os espíritos benfeitores, a presença de Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, Chico, André Luiz e todos os espíritos evoluídos que nos rodeiam e nos ajudam todos os dias a fluidificar essa água que está em todos os nossos lares, para que possa ser um elixir da nossa. A licença para encerrarmos mais essa aula, onde recebemos mais um pouco desse néctar da sapiência para que possamos nos tornar seres humanos melhores. Pedimos também que a semana que vem estejamos juntos, novamente imbuído com esse mesmo pensamento de amor, de paz e harmonia. E assim, agradecemos a Deus e agradecemos a presença de todos nesse momento, principalmente do nosso instrutor Ivan, que Deus o conserve sempre conosco, com todo esse carinho e amor que Ele tem por nós. Graças a Deus, boa noite a todos. Gente, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite. Vão estudando, gente, tem as leituras, não esqueçam de fazer, hein? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até Tchau, sábado. boa Boa noite. noite.